Deus nos abençoe nesta manhã. Hoje eu fui convidada a fazer a leitura. Está em São Lucas, capítulo 9, versículo 57 do 62. Acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninho, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Que bênção. Bom dia. Paz. Hoje nós temos um tema na nossa ceia: o legítimo versus o prioritário. Essa leitura de Lucas, capítulo 9, que a irmã Amélia leu para a gente, capítulo 9, começando no 57, ela fala sobre o que na conta de Jesus é prioritário nas nossas vidas. Só que há um campo longe do prioritário, que é o campo do legítimo, onde há muita legitimidade. E é engraçado que nesse campo da legitimidade, nós pastores, nós temos um limite, que é o limite da autoridade divina sobre a sua vida. Você tem que ter muito cuidado, a gente já falou sobre isso, de deixar que pessoas exerçam autoridade sobre a sua vida, sem ter um relacionamento muito próximo com Deus. Porque pessoas que não têm relacionamento próximo com Deus, uma vez que deixem outras pessoas exercerem autoridade sobre a vida delas, correm um risco muito grande. Um risco de ir por caminhos, veredas, objetivos e sonhos que não tem nada a ver com o que Deus quer para a sua vida. E às vezes nós, pastores, a gente vive dilemas, nós vivemos dilemas em relação à comunidade e tudo mais. Principalmente numa cultura que enaltece a legitimidade das ações hoje. Exemplo, que autoridade eu teria de pedir para que alguém fizesse alguma coisa quando ela dissesse assim para mim: pastor, eu estou muito cansado, eu estou muito cansada. Quem sou eu para discutir o nível de cansaço de uma pessoa? Principalmente no momento onde as pessoas vivem extremamente extenuadas, cansadas. Que tipo de autoridade me daria a dizer para uma pessoa que o trabalho dela exige demais dela, e eu ia pedir alguma coisa para ela numa necessidade de que a gente tem de trabalhar hoje? É legítimo ou não é legítimo? É legítimo, todos nós trabalhamos. É legítimo você acordar cedo, se esforçar, estudar, trabalhar pelos seus ideais, pelas suas conquistas. Então, eu tenho certo limite, nós temos certo limite. Jamais eu diria para alguém, em sã consciência: larga tudo o que você está fazendo e me segue. Eu não tenho essa autoridade. Jamais iria chegar nesse ponto. Jamais chegaria num ponto aonde eu colocaria alguma incumbência na sua vida e você fala assim: pastor, não posso fazer porque a minha família precisa de mim. Quem sou eu na fila do pão para dizer para você
que a tua família não é prioridade? Quem sou eu? Ninguém. Então você tem que ter cuidado, inclusive, em pessoas que possam dizer isso para você. Porque é legítimo ou não é legítimo cuidar da família? Muito legítimo. É legítimo você ter projetos pessoais. É legítimo que um jovem comece a trabalhar, estudar, que ele sonhe em se casar. É legítimo que depois que ele case, ele tenha sonhos de prosperidade, de aumentar a família, de morar num lugar melhor, de conquistar, de viajar, de viver o que a vida proporciona para ele. É legítimo isso. É legítimo que nós tenhamos desejos, ambições, de toda sorte. Isso é legítimo. E nós vivemos hoje numa sociedade que legitima várias coisas. Nada disso é errado. Não tem nada de errado em você trabalhar demais, em você se esforçar demais, em você ter prioridade na sua família, em você se esforçar para atingir os teus objetivos, suas conquistas. Não tem nada de errado. Mas segundo a conta de Jesus, não a minha, a conta de Jesus. A conta de Jesus, ela não fecha quando o teu legítimo começa a brigar com o prioritário. Se eu fosse parafrasear Paulo, é mais ou menos assim: tudo me é legítimo, mas nem tudo me é prioritário. É mais ou menos assim, se a gente fosse ilustrar. Os legítimos da nossa vida, eles são como um relógio. Há tempo para tudo nessa vida, e é como se fosse um relógio. Se eu não estudar no tempo certo, eu perco o bonde. Se eu não me esforçar no tempo certo, eu perco o bonde. Se naquele momento da minha vida eu não me dedicar para tal coisa, eu vou perder o bonde. Há um tempo atrás, há vários anos atrás, eu ministrei uma palavra, não sei se vocês lembram, antes que o inverno chegue. Não sei se vocês lembram dessa. Isso é bem antiga. Não sei não se não foi no teatro. Mas eu lembrava de Paulo, que quando estava preso, pediu para trazerem coisas para ele. Falou assim: olha, eu estou aqui preso, trago meus livros que eu quero ler, traz uma blusa para mim que está frio. Só que ele falou o seguinte: façam tudo isso antes do inverno chegar, porque depois que o inverno chegar, vocês não vão conseguir chegar aqui. E tem gente que espera o inverno chegar, daí não vai dar para fazer. É lícito você querer fazer uma faculdade aos 60 anos de idade? Claro que é. Mas aqui entre nós, você vai aproveitar pouco, porque não é essa a época de fazer. Eu lembro que nessa ministração eu falei, tem gente que tem desejo de mochilar o mundo. Sabe quando que você mochila o mundo? Quando você é adolescente, jovem e é solteiro. Não dá para depois de casado, com todo mundo, falar, agora eu acho que eu vou mochilar. E os boletos da casa, amor, quem que paga? Se virem aí, porque eu acho que agora é a minha hora de mochilar. Tem tempo certo para as coisas, e a Bíblia fala isso em Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas. E o tempo das coisas é legítimo. Então, você chega para um pastor que está te pedindo que você se dedique, que você entregue um pouco mais, fala assim: pastor, perdão, mas é que se eu não fizer agora, não vai rolar. Então é a época que eu estou fazendo hora extra para arrebentar, entendeu, pastor? É que eu tenho que trabalhar em 3 empregos. É mais do que o pai do Cris. Trabalho em 3, porque eu tenho que, a hora é essa. É legítimo porque a legitimidade é como um relógio. Agora, quando a gente fala de prioridade, não é um relógio, é uma bússola. A prioridade ou prioritário a analogia é a bússola. O legítimo é o relógio. Isso quer dizer que você pode fazer várias coisas no tempo certo, mas na direção errada. E quer que eu te conte uma coisa? A coisa triste na vida é quando você passa ela inteira fazendo a coisa certa, no tempo certo, e depois que você chega a ser velho, você descobriu que você fez tudo no tempo certo, mas na direção errada. Isso é cruel. Então o que Jesus quer é que nós ajustemos a nossa prioridade, para uma vez com a prioridade setada e a direção certa, você faça então aquilo que é legítimo. O
o reino de Deus floresce na nossa vida quando o que é legítimo se submete ao prioritário. É por isso que o padrão de sucesso no reino de Deus é diferente do sucesso no mundo. Porque o sucesso no mundo só mede o que é legítimo. Mas o sucesso no reino de Deus mede se esse legítimo está submisso ao que nos é prioritário. E o prioritário é expresso no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, ou essas coisas que tanto são legítimas para a gente, nos são acrescentadas à medida que a gente ajusta. E é isso que eu quero falar com você. Primeira coisa, nem tudo que é legítimo é prioritário para a gente. E como a mãe leu aqui, Jesus choca quando ele diz para um cara o seguinte: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Tinha uma coisa extremamente legítima na cultura judaica. Até hoje é assim: enterrar os seus mortos. A lógica de honra familiar, de legado familiar, sempre foi muito cara ao judeu. E ainda é. O legado das gerações, o cuidado com os pais. Sacerdotes não podiam tocar em defuntos. Quem cuidava do enterro de um familiar era a sua família. O enterro judaico, ele era cercado de todo cuidado. Limpar o corpo, usar especiarias para que ele ficasse cheiroso. Lembra? Unguento. Enrolar num pano. Preparar tudo isso. Isso era extremamente legítimo. Num nível de legitimidade absurdamente alto. Mas o que Jesus expõe aqui é que o dever com a família não era tão sagrado quanto a prioridade divina de Jesus. E aqui, entenda isso comigo, só quem pode dizer isso para você é Jesus, através do Espírito Santo. Por isso que tem um monte de pastor aí, me permita a palavra, que eu vou usar, porque em toda sorte de ordem ou de grupo de pessoas tem os bons e os maus. Tem um monte de pastor mal intencionado. Tem um monte de pastor estelionatário, que vai dizer para você o que é prioridade na sua vida. Fuja disso. Porque a única pessoa com autoridade para dizer qual é a prioridade da sua vida tem nome e se chama Espírito Santo de Deus. É Ele que testifica no teu coração o que é prioridade. E essas palavras de Jesus, elas são carregadas de um nível de autoridade tão grande que Jesus lia o coração daqueles homens. E sabe o que Jesus sondava no coração daqueles homens? As melhores desculpas que nós temos para a nossa vida cristã, que são as desculpas legítimas. Porque desculpa legítima, homem nenhum consegue mapear. Jesus consegue, o Espírito Santo consegue. Hein, Marco? Já pensou alguém e fala assim: irmão, você precisa ajudar no dia tal? Você fala assim: não, Marco, meu pai morreu. E daí você fala assim: ó, deixa os mortos enterrar os mortos. Vai você lá, né? Imagine. Vai lá e ajuda, porque tem escala, você tem que fazer. Eu não tenho essa coragem. Imagine Deus me cobrando. Então eu também não. Agora, Jesus, meu amigo, com Jesus não tem enganação. Jesus olhou para ele e falou assim: desculpinha legítima, né? Desculpinha legítima da família. Desculpinha legítima do processo, do padrão, da tradição. Negativo, amigo, comigo não cola. E é tão louco esse lance da prioridade que a Bíblia nos conta uma parábola, a parábola do grande banquete. Né? Isso está escrito lá em Lucas também. E Jesus conta uma parábola que um homem rico, certo homem, proporcionou uma grande ceia. E falou para o pessoal assim, falou assim: olha, para os servos dele, sai e convida a galera, porque eu vou fazer um banquete aqui, vai ser muito bom. E os empregados saíram convidando a galera. E aí começou a desculpinha, né? Chegou para o primeiro e falou: ó, até queria ir lá, mas eu comprei um campo
Estou com um negócio novo aí, estou com uma empresa nova, estou com uma startup, estou com um empreendimento novo. Estou com a agenda cheia lá no consultório, na clínica, na loja, na oficina. Esse final de semana, então, pede perdão lá, mas eu não vou poder ir. Aí o outro falou assim, ó, eu até ia, mas eu comprei umas juntas de boi aí. Dá um trabalho para cuidar. Comprei uma casa nova, estou agora com a casa na praia, comprei um sítio, comprei um barco para pescar, comprei um negócio, dá trabalho. Então assim, obrigado lá, tá? Olha o outro, casei. Casei. Sabe como é que é início de casamento, né? Início de casamento, não vai rolar aqui, entendeu? A gente ainda está na lua de mel, esse negócio aí não vai. Tudo desculpa justa e legítima. E olha o que esse grande homem rico fez. Falou assim, já que eles não querem, vá pelos valados, pegue os mendigos, o pessoal que não tem compromisso. Pegue o pessoal que está meio à toa, é assim, né? Dá a impressão que é isso. Assim. E ele fala assim, não vá. Vá ali, ó, disse o servo, vá em todo lugar, vá pelos caminhos, pelos valados. Procure os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Force-os a entrar na minha ceia e na minha casa, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados e disseram não, provarão da minha ceia. Porque eram pessoas que estavam buscando o legítimo, mas esqueciam do que era prioritário. Diferente do que a gente... Algumas ministrações atrás, não sei se foi o Melk ou o Tico que ministrou sobre Eliseu, acho que foi você, né, Melk? Falou sobre Eliseu. Eliseu foi o contrário. Eliseu, quando ouviu o chamado de Deus, o que ele fez com a junta de boi? Foi lá, matou e falou, pessoal, come aí que eu não vou mais cuidar desse negócio. Olha a diferença do legítimo e do prioritário. Porque para Eliseu, a prioridade não era a junta de boi. A prioridade era o chamado de Deus na vida dele. E ele foi lá e falou assim, isso aqui não vai ter mais serventia, vou fazer um churrascão aqui. Ele ainda foi legal, Eliseu, né? Porque fez um churrasco, alimentou a galera. Não vou mais cuidar disso aí, não. Prioridade. Nem tudo o que é legítimo é prioridade. E aí, outras... Porque a gente pega o legítimo como a desculpa legítima e a gente ajusta o nosso relógio, lembra? Legitimidade tem a ver com o relógio. E aí surgem frases como, quando acontecer tal coisa, quando eu sair das dívidas, pastor, Jesus, conta comigo. Quando o meu trabalho estabilizar, quando a coisa estiver belezinha, quando as crianças crescer, aí, quando eu resolver meus problemas de saúde, quando o ano novo chegar, quando eu me aposentar é a melhor de todas. Aí tipo assim, Jesus chamando para o trampo, ele fala assim, não, eu vou estar bom para trabalhar quando eu estiver aposentado. Beleza, né? É a melhor época da nossa vida. Quando a gente se aposenta, onde você tem artrite, artrose, dor no cotovelo, quando sentar é um desafio, quando você começa assim, quando você levanta rápido e a vista escurece, daí você fala assim, agora eu estou pronto. Agora o senhor pode contar comigo. Legítimas desculpas acontecem o tempo todo. Moisés foi chamado. A gente não precisa ficar triste, porque o pessoal lá dava desculpa também. Chamou Moisés e falou assim, não, comigo não vai dar, porque eu sou pesado de língua. Vou precisar falar com o faraó, eu não tenho as manhas. Legítimo, não é? Se eu preciso de um líder que precisa livrar um povo, não é legítimo que a gente tenha um líder que saiba se comunicar? Moisés fala para Deus, fala assim, não, eu não sou essa pessoa. Gideão, quando chamado, mas Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai, não é legítimo? Davi, quando Jessé olhou, falou, não é legítimo, esse aí é pequenininho, esse aí não presta para líder. É legítima a desculpa. É legítima a desculpa quando Deus te chama para fazer alguma coisa, você fala assim, eu sou o menor. Eu não sou a pessoa para fazer isso, eu sou o que menos sei. Eu sou tímido, envergonhada. Eu tenho problema. Legítimo.
E quanto à legitimidade da desculpa, pastor não tem o que fazer. Porque é como se fosse um super trunfo. Lembra do super trunfo? Aí você levanta o super trunfo para o pastor e fala assim, não dá porque eu estou cansado. Pastor. Não dá, pastor, porque a minha família precisa de mim. Não dá, pastor, porque eu estou estabilizando o meu negócio. Não dá, pastor, porque... Não dá para a gente serve o super trunfo, porque a gente não consegue ler mentes, nem intenções. Só quem consegue fazer isso é o Espírito Santo. Porque ele vai lá e ele fala se é ou não é. Agora o que Jesus nos chama é que a gente tenha um GPS atrelado às nossas decisões. É mais ou menos como... eu estava pesquisando analogia, né? E é mais ou menos aquelas trepadeiras quando não tem uma treliça. Eu não entendo dessas coisas, quem entende é o Marcos e a Tânia, que gostam de floricultura e de plantas. Mas eu descobri que você não pode criar uma trepadeira sem treliça, porque senão ela vai para onde dá na telha dela. Daí vira uma desordem. Quando que fica bonito? Quando tem uma treliça. Ela no tempo certo cresce na direção certa. Então, um crente sem prioridade é uma planta que cresce para onde quer. E tudo é legítimo, porque a planta está crescendo. Então, como nós vamos dizer para você não trabalhar, para você não se esforçar, para você não cuidar da sua família, para você não querer crescer, para você não prosperar? Jamais um pastor em sã consciência vai dizer para você não fazer isso. Agora, o que Jesus e o Espírito Santo faz é falar assim, tá beleza esse crescimento, e sabe o que está faltando nele? Só direção. Está faltando GPS, está faltando prioridade. E aí entra o grande lance, a importância de nós vivermos sob o domínio do Espírito Santo, que é um dos valores do MAP. Governo do Espírito Santo sobre nossa vida. É só o Espírito Santo, quando bem cultivado, participando da nossa vida, que vai dizer se as nossas legitimidades são prioritárias na ordem do dia e de Deus. É só o Espírito Santo que tem capacidade para dizer para a gente, assim, não vou aceitar esse emprego, não vou trocar de casa, não vou trabalhar a hora extra, o filho vai esperar, não vou hoje. O Espírito Santo hoje é um grande conselheiro do não, porque tudo no mundo legítimo é do sim. O Espírito Santo hoje é aquele que diz para a gente lá no coração, é sério mesmo que você vai mandar essa para Deus? É sério que você está querendo ir? É isso mesmo? Você está querendo ir lá enterrar teu pai? É sério. É o Espírito Santo que vai dizer para a gente o quão para trás nós estamos olhando, porque o texto diz o seguinte também, Jesus diz para um desses discípulos e fala o seguinte, olha, quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o meu reino. E é legitimidade. Quando a gente coloca isso na lógica da analogia agrícola, que Jesus disse aqui, é que você conhece uma pessoa, eu vou usar essa analogia, uma pessoa que foca no Espírito Santo tem a sua plantação retinha, assim, ó, o suco, porque o arado faz o suco para a plantação. O que acontece com quem põe a mão no arado e fica olhando para trás? Olha o suco da plantação, tudo. E olha que interessante, você só consegue identificar a pessoa que tem prioridade em Deus ou não, quando tudo o que ela fez legitimamente, se está reto diante de Deus ou se não. E esse é o ponto, eu só consigo ver isso depois que o suco foi feito. E olha o que nós estamos vendo hoje, pessoas que são bem-sucedidas, ricas, prósperas, casada, tem filho, aí chega no final da vida, fez tudo o que era legítimo, mas esqueceu da prioridade. E você olha para a vida pregressa dessa pessoa, ó, e vai, e tá em igreja, e sai igreja, e bagunça aqui, e briga com o filho, e não sei o que lá, e fica doente, e sabe, toma remédio, e não sei o que lá, e a vida é uma desgraceira.
Já aquele que tem legitimidade submissa à prioridade de Deus, passa o tempo, meu amigo, 30, 40, 50 anos, e você olha para a vida da pessoa, é uma vida de firmeza, constância, abundância e de sulcos retos. E quando ele chega no final, isso é legado. E a gente tem que cuidar com isso, porque prioridade não é sentimento. Porque se nós formos contar com o nosso sentimento é fazer tudo aquilo que é legítimo, segundo o mundo. Prioridade não é sentimento, é direção do Espírito Santo. É só quem ouve a voz do Espírito Santo que é apto para dizer não para algumas coisas e para colocar seu foco naquilo que é verdadeiro. E Jesus vai em Mateus dizer o seguinte, então, olhe meus irmãos, busquem primeiro o meu reino. Busquem o meu reino e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas para vocês, no tempo certo, com a legitimidade correta, porque a tua prioridade está em mim. Jesus conta a parábola do tesouro escondido. O tesouro escondido é a parábola da renúncia de tudo aquilo que não tem valor. Porque quando eu descubro um grande tesouro, uma pérola, eu encontrei. E aquele é a minha base de troca. Aquela é a minha referência. Isso, de novo, só quem pode dizer isso para você é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que coloca Jesus em contraposição a tudo que existe na nossa vida. Tudo aquilo que é legítimo tem que ser submisso ao prioritário do reino de Deus e de Jesus na nossa vida. Uma vida que prioriza o reino, por exemplo, prioriza o culto, não negocia. Quem somos nós para dizer para você, no teu super trunfo legítimo, que você não veio no culto? Tem uma infinidade de super trunfo para você não vir no culto. E nós não vamos ficar cobrando, vocês sabem, no MAP a gente não cobra. Tem gente, inclusive, deixa eu falar aqui, que quer ser cobrada, sabe por quê? Para aliviar a consciência. É mais ou menos a jogadinha que a galera estava fazendo com Jesus, sabe? Ah, eu só vou ali dizer tchau. Só vou ali enterrar. Só vou ali rapidinho, já vem aí. Tô cansadão, ó, tal. Essa jogadinha a gente faz o tempo todo. Quem que vai colocar na tua vida a prioridade de um devocional diário? Nós vamos ficar ligando para você, nós vamos colocar, porque agora é o que a gente está fazendo, né? É legal, a gente podia fazer uma live todo dia de manhã, porque daí cria o método para que você faça. Que é o que todas as igrejas fazem hoje. Elas criam ritos, normas e dogmas para aliviar a consciência. Sabe o que isso mais faz, na minha visão? Cria cada vez mais desculpas legítimas. Porque de manhã é ruim, de manhã eu não posso, porque de noite eu estou cansado. Cara, vai ter toda a sorte. Agostinho, ele diz o seguinte, que na vida cristã tem ordem de amores. Agostinho, quando fala disso, sobre o legítimo e o prioritário, ele fala que a vida cristã é uma vida de ordem de amores. Porque o primeiro mandamento de Jesus, o maior de todos, é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Ele é o primeiro. Então, na lógica da vida cristã, na ordem dos amores, você verifica se a gente ama verdadeiramente uma pessoa, dependendo do nível de tempo que a gente dedica, de dinheiro que a gente investe, de cuidado que a gente tem e de relacionamento que a gente quer ter. Então, essa é a nossa lógica. Mas eu falei de tudo isso, que deixa a gente triste, não deixa? Eu fiquei triste, cara. Eu fui fazer a palavra aqui, eu falei assim,
90% da minha vida aí, eu acabo optando pelo que é legítimo, porque é um super trunfo maravilhoso, mesmo às vezes eu não tendo legitimidade para tal. E por que eu falei isso hoje? Porque hoje é culto de ceia. Porque a pessoa representada nessa mesa escolheu o prioritário antes do legítimo. Quer ver? Jesus era santo. A cruz não era dele. Jesus tinha a legitimidade para dizer: essa cruz não é para mim. Certo? Isso não é super trunfo. Isso é a verdade suprema. Jesus vai ao Getsemane e ele faz uma oração legítima a Deus, porque ele era Deus. Jesus vai ao Getsemane e diz: Pai, se possível, passa esse cálice de mim. Jesus tinha legitimidade para fazer essa oração. Pai, passa de mim esse cálice. Porque ele era santo, a cruz não era dele. Outra, Jesus Cristo era rei. E um rei merece um trono, não uma cruz. A oração de Jesus era legítima. Ele era santo, a cruz não era dele. Ele era rei, ele merecia um trono e não uma cruz. Ele era inocente. Ele não merecia pena nenhuma. Jesus não merecia misericórdia. Porque misericórdia você tem quando alguém é culpado e você perdoa ela. Jesus não tinha pecado nenhum. A oração de Jesus foi uma das orações mais legítimas que uma pessoa pode fazer. Pai, me livra dessa cruz. Oração legítima. Ele não tinha pecado, ele era inocente. Outro ponto, ele era Deus Todo-Poderoso. Ele era legítimo. Inclusive ele diz isso para Pilatos, fala assim: deixa eu falar um pouco de legitimidade para você. Se eu quisesse, eu oraria ao meu Pai, legiões de anjos apareceriam aqui e acabariam com tudo isso. E ele tinha legitimidade de fazer isso, porque todo o poder pesava sobre Jesus Cristo. Não há nada no céu, na terra, embaixo da terra, antes, depois do firmamento, que não se subjugue a Jesus Cristo. Era legítima a ordem dele. Legítima a ordem. Anjos, acabem com isso. E era legítimo. Ele era puro. Legitimidade. Não havia pecado em Jesus Cristo. Jesus era puro. Era a pureza. Jesus não merecia cuspe na cara. Jesus não merecia ser humilhado nu em praça pública. Jesus não merecia coroa de espinhos, porque ele era a pureza em pessoa. A santidade encarnada na figura de um homem. E sabe o que mais dá legitimidade para Jesus? Jesus era filho amado de Deus. Eis meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu deixei essa por última, porque essa é a legitimidade das legitimidades. É o filho, num momento de sofrimento, pedir ajuda para quem? Para o pai. Não há nada mais legítimo na face dessa terra do que um filho e uma filha em estado de dificuldade, desespero e perigo pedir ajuda para o seu pai e para a sua mãe. Não é assim? Eu já contei essa história, né? Eu, casado de novo, tive uma crise renal pela primeira vez na vida. Eu e a Jo, ainda em lua de mel e tal. E eu comecei a sentir cólica renal. Não sei se já tiveram cólica renal. A dor é excruciante. Aí eu tô ali a ponto de morrer. O que eu falei para a Jo? Chama a mãe, por favor. Porque num momento extremo, era legítimo, me perdoem, era legítimo eu falar: chame minha mãe, que eu estou morrendo. Era legítimo para Jesus Cristo pedir: Pai, passa de mim esse cálice. Era legítimo. Agora olha o que Jesus fez.
Jesus submeteu toda a legitimidade da oração dele à prioridade da vontade do Pai dele. Porque ele termina a oração e diz o seguinte: Pai, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. E você sabe qual que é a coisa mais maravilhosa dessa história? É que a prioridade naquele momento era eu e você. De boa, como é que a gente pode não amar um Deus desse? Como é que em sã consciência alguém não ama Jesus Cristo? É por isso que a palavra de Deus diz assim: a gente ama Ele porque Ele nos amou primeiro. Porque Jesus e o Pai dele, onde a legitimidade cósmica estava estampada no Getsêmani, Deus, Jesus e o Espírito Santo submetem a legitimidade da divindade toda poderosa pela prioridade de salvar a mim e salvar você. Isso é maravilhoso. É por isso que a gente vem aqui uma vez por mês e a gente diz: obrigado, Jesus. Obrigado, porque aquilo que era para ser ruim, o Senhor teria a legitimidade de me mandar para o inferno. O Senhor teria a legitimidade de acabar com a humanidade. Miserável que eu sou. Agora o Deus de toda a legitimidade escolheu a minha vida e a sua vida como prioridade na redenção. É por isso que Jesus é entronizado nessa comunidade. É por isso que enquanto a gente viver, ninguém toma a honra e a glória de Jesus Cristo dessa comunidade. Porque o único legítimo escolheu como prioridade morrer pelos nossos pecados. E nós, os cheios de desculpa da vez, vamos seguir com as nossas desculpas, e a única oração que eu faço é: Deus, diminui as minhas desculpas e as minhas legitimidades, e aumenta a minha prioridade no Senhor, porque foi o Senhor que fez, o Senhor que fez. Jesus podia evitar a cruz, ele era legítimo para fazer isso, mas a prioridade dele veio antes de qualquer coisa. Eu me sinto envergonhado, final. Eu estou participando dessa ceia hoje com vergonha, porque eu troco Jesus por tão pouco. As minhas legitimidades são vaidade de vaidade, como escreveu Salomão no Eclesiastes. Mas mesmo assim, Ele escolheu a minha vida e a sua, e hoje é dia de festa, de alegria, e da gente participar disso aqui com gratidão. Porque a única pessoa, a maior pessoa, o Deus Todo-Poderoso, com a legitimidade de abandonar a cruz, Ele escolheu ela por mim e por você. Se coloque em pé feliz, vai. Envergonhado e feliz. Olha o meu sentimento hoje. Hoje o meu sentimento é de vergonha e felicidade. Se essa palavra, se você entendeu a palavra, você deve estar cheio de vergonha, mas cheio de alegria. E é esse o nosso espírito hoje. Participar disso aqui envergonhado. Eu estou assim. Perdão, Pai. Melhora as minhas prioridades. Seta o meu GPS. Seja a minha triliça, Espírito Santo, para que eu cresça do jeito certo. E que a gente deixe para os nossos filhos um legado de prioridade na vida. De que o reino de Deus vem antes de qualquer outra coisa. Porque um dia, se algum dia teu filho te perguntar, você fala assim: pai, por que Jesus é prioridade na nossa vida? Você fala: deixa eu te contar, filho. Porque nós somos na dele. Porque o Deus Todo-Poderoso, o legítimo Deus do universo, podia ter deixado a gente para trás, e ele teria legitimidade para isso. Mas ele me escolheu e te escolheu, filho. Conte isso para o teu neto. Conte isso para o teu bisneto. Conte isso para o tataraneto. Porque vai chegar o dia que nós vamos encontrar com Ele de novo. Senhor, aqui estão os elementos da Santa Ceia, Pai.
Hoje eu chego aqui diante dessa mesa cheio de vergonha, Pai. Eu coloco o meu coração diante do Senhor e te peço perdão. Perdão pelas minhas legitimidades, Pai. Elas são muito legítimas para mim e para o mundo. Elas são legítimas para os meus amigos. Elas são legítimas para minha esposa, para o meu filho. Mas eu não consigo te enganar, Espírito Santo. E eu te peço perdão. Te peço perdão pela minha vergonha. Da minha vida legítima e às vezes sem prioridade. E eu trago isso diante de Ti porque hoje é o dia de eu me analisar, Pai. O Senhor disse assim que antes de eu participar aqui da Tua mesa eu deveria me analisar. E eu me analisei e fui pego em falta. Porque às vezes a prioridade não faz parte da minha vida. Eu te peço perdão e eu te agradeço, Pai.